ex-analista da CIA, a Ucrânia está perdendo o controle em região-chave na zona da operação militar. Situação das tropas ucranianas na zona da operação militar especial está se deteriorando rapidamente. O exército ucraniano está perdendo o controle de uma região-chave, declarou o ex-analista da Agência Central de Inteligência, Lev Johnson, no canal do YouTube Depth Dive. A situação na Ucrânia está agora se deteriorando rapidamente. Os russos estão vencendo as batalhas. Eu não digo isso por ser um agente de Vladimir Putin. Eu apenas olho para o mapa das operações de combate. Entendo que os ucranianos não têm logística e infraestrutura para apoiar suas tropas, disse o especialista. Segundo observou Johnson, as forças ucranianas estão gradualmente perdendo o controle de áreas chaves em Donbás, onde estão localizadas os nossos ferroviários e bases de suprimentos. Na sua opinião, por causa disso, o colapso das forças armadas da Ucrânia é inevitável. No início do mês, o comandante do 3º Batalhão Svoboda ucraniano, Prut Kuzyk, disse que as tropas ucranianas na frente de combate sofrem com a escassez de todos os tipos de recursos. A quantidade que esta fase de combate precisa não é apenas escassez, é uma falta literalmente de tudo. Às vezes o perímetro se mantém nos drones, enfatizou ele. Europa não conseguiria ajudar Taiwan por causa da Ucrânia, diz mídia. Os países europeus já aplicaram todo o seu esforço para apoiar Kiev e não têm nem mesmo a capacidade de financiar suas forças armadas, de acordo com o jornal britânico. Os países europeus, por causa da ajuda à Ucrânia, não poderão fornecer apoio militar a Taiwan no caso de um escalado de conflito entre a ilha e a China, escreveu na quinta-feira o jornal britânico. Tudo foi investido no projeto ucraniano, disse, acrescentando que estamos operando no limite dos recursos e não há como fornecer muita ajuda se as tensões em Taiwan se transformarem em conflito, disse o jornal, citando fontes militares diplomáticas. Uma fonte diplomática europeia em Taiwan fez uma observação semelhante. De acordo com ela, nessa questão, os países europeus não desempenham nenhum papel. Do ponto de vista militar, nós, a Europa, não temos nem mesmo a capacidade de suprir nossas próprias forças armadas e apoiar a Ucrânia. Os acordos concluídos entre os Estados Unidos e Taiwan prevêem que o lado americano será obrigado a intervir para proteger a soberania da ilha em caso de escalada na região. Segundo o que citou um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a questão está causando estresse significativo para Washington, que gostaria de ter mais envolvimento do Reino Unido e outros parceiros europeus. Além disso, as agências de inteligência britânicas e americanas acreditam que a China está planejando se preparar para anexar a ilha até 2027. De acordo com duas fontes inteligentes dos Estados Unidos e um diplomata europeu, então, estão em andamento conversas sobre como a Inglaterra e a Europa podem ajudar Taiwan contra a China, mas a situação atual está causando frustração no ciclo diplomático dos Estados Unidos. Ajudamos a financiar a batalha para defender a Europa a um alto custo político e econômico. Agora precisamos de um favor em troca, disse uma fonte de inteligência do país norte-americano. Uma das áreas que os diplomatas europeus estão considerando poderia ser ajudar Taiwan a aumentar a resistência da ilha a ameaças externas e preparar a população local para o conflito, conforme sugeriram duas fontes diplomáticas. Estados Unidos buscam desviar a atenção de seu aparato de vigilância mundial com enfoque na China, pergunta. O Congresso do país norte-americano está em meio a um debate sobre renovar a controversa seção 702, que permite aos Estados Unidos capturar dados de usuários estrangeiros, o que também leva ao registro de dados de cidadãos nacionais dos Estados Unidos, continuar acusando o chamado ator cibernético patrocinado pelo Estado chinês, ou Volt Typhoon, de permanecer ativo, enquanto o próprio Washington tem um aparato de vigilância global significativo, escreveu na quinta-feira um especialista de tecnologia de informação, Kerry McKerney, funcionária pública aposentada, bibliotecária especialista em TI, que mora em Sydney, na Austrália, argumentou que os Estados Unidos não conseguiram fornecer evidências confiáveis para sustentar suas afirmações sobre o suposto programa à China. Segundo ela, trata-se principalmente de uma obra de ficção criada pelas agências de inteligência americanas para ganhar apoio do público e pressionar os decisores políticos a expandir os poderes invasivos de vigilância dos Estados Unidos. Essas acusações servem como uma cortina de fumaça para desviar a atenção do vasto e incomparável aparato de vigilância global da hegemonia dos Estados Unidos, disse a especialista. Durante a conferência sobre hacking, realizada em 8 de agosto a domingo em Las Vegas, Sherrod de Grippo, diretor de estratégia de inteligência contra a ameaça da Microsoft, disse que Volt Typhoon ainda está ativo atualmente. A especialista australiana nota que as acusações contra o Volt Typhoon coincidem com os debates pelo Congresso dos Estados Unidos sobre a reautorização da seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira do país,
e que o objetivo real do anúncio era influenciar o debate a favor da preservação dos poderes de vigilância americanos. A controvérsia seção 702 permite que as agências dos Estados Unidos coletem dados sobre alvos estrangeiros sem autorização, o que leva na prática à captura das comunicações de milhões de cidadãos dos Estados Unidos. A mensagem era clara: renovar os amplos poderes de espionagem ou deixar a nação vulnerável a uma engenhosa conspiração chinesa, escreveu McKerney. No final do artigo, a especialista australiana afirmou que a comunidade internacional deve exigir transparência e responsabilidade de todos os países, incluindo os Estados Unidos, para garantir um espaço cibernético seguro e cooperativo. Países da AUKUS atualizam regras sobre compartilhamento de kits de defesa. Os Estados Unidos, a Austrália e a Inglaterra concordaram com novas regras para compartilhamento de armas, um passo importante no esforço contínuo para tornar suas indústrias de defesa mais acessíveis umas às outras. As três nações atualizaram seus regulamentos na quinta-feira, instando umas às outras de limites de exportação de armas. Essas regras agem como uma cerca em torno da qual o equipamento de cada país pode compartilhar. Por exemplo, antes que a Austrália pudesse encomendar armas americanas, ela precisaria primeiro que o Departamento de Estado concedesse uma licença, um requerimento altamente técnico que pode levar mais de um mês para ser processado. Com as regras alteradas, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália, cuja crescente parceria trilateral de defesa é conhecida como AUKUS, estão agora derrubando grande parte dessa cerca. Na América, a mudança envolve a atualização da International Trafficking in Arms Regulations, ou ITA, um longo processo burocrático. O Departamento de Estado disse na quinta-feira que emitiria uma regra final provisória que isentaria a Austrália e a Inglaterra de precisar de uma licença para 80% das vendas comerciais de defesa da América. Essas isenções facilitarão bilhões de dólares em comércio de defesa seguro entre as nações AUKUS, disse o funcionário do Departamento de Estado. A Austrália e a Inglaterra estão fazendo atualizações semelhantes por conta própria, implementando leis que cada país aprova para tornar as mudanças possíveis. Em uma declaração, a Inglaterra disse que as isenções abrangerão 643 milhões de suas exportações anuais de defesa. O governo da Austrália disse que acabaria com a necessidade de 900 licenças necessárias para exportar produtos para os Estados Unidos e a Inglaterra, cobrindo o valor de 5 bilhões anualmente. A nova regra do Departamento de Estado entrará em vigor em 1º de setembro e ficará aberta a comentários públicos por 90 dias. Nem todas as armas serão cobertas pela mudança. Algumas que ainda são restritas incluem aquelas listadas no projeto de lei anual da Política de Defesa do Congresso, aquelas relacionadas à tecnologia de mísseis proibidas por tratados internacionais como armas químicas ou minas terrestres. Disse o funcionário do Estado, informando a repórter sobre a condição de anonimato por política do Departamento. Embora muitos dos itens recentemente aprovados ajudem na parceria de defesa, alguns que não estão isentos estão relacionados ao AUKUS, um acordo para compartilhar submarinos, mover energia nuclear e desenvolver tecnologia avançada como drones e hipersônicos. Ainda assim, as novas regras ajudarão para cada país a atingir suas metas no Pacto de Defesa, disse Richard Marles, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Austrália. Isso é fundamental em termos de habilitar o AUKUS, tanto os submarinos quanto o pilar focado em tecnologia avançada, disse Marles em uma entrevista na semana passada. A Austrália e a Inglaterra também ainda não podem acessar equipamentos nesta lista de tecnologias excluídas, ou ETL, mas precisa de uma licença para isso. O funcionário do Estado disse que a nova regra aceleraria tais aplicações daqui para frente. Apesar dos limites, cada país comemorou a mudança como uma grande vitória. Isso tudo está acontecendo de forma rápida e notável, realmente, considerando que é algo que buscamos há décadas, disse Marles. Marles estava visitando Washington para reuniões com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e uma cúpula com os principais oficiais diplomáticos dos dois países lá. Eles anunciaram até dezembro a Austrália e os Estados Unidos assinarem um plano para construir e desenvolver munições juntos. Austin também falou com seu colega britânico por telefone na quarta-feira. Continuaremos a pressionar os Estados Unidos, disse Marles, mas o grande passo já foi dado. Marinha dos Estados Unidos lança US-IDARRO, novo submarino nuclear americano, vem com um poderoso reator S-9G de 210 MW e é capaz de lançar mísseis Tomahawk, o GM-84 Harpoon e torpedos MK-48. A Marinha dos Estados Unidos em breve terá um novo submarino de ataque de propulsão nuclear da classe Virginia. Estamos falando do futuro US-IDARRO SSN-799, que acaba de ser lançado ao rio Tamiz, em Connecticut.
A cerimônia em inglês com Float Off foi realizada no dia 6 de agosto e marcou um marco importante para o projeto. O submarino, cuja quilha foi colocada em 2020, finalmente está em contato com a água. Agora, o Newport News Shipbuilding, a General Dynamic Electric Boat, os dois contratantes por trás de sua construção continuaram trabalhando. Nesta fase, eles instalarão no navio o equipamento final e realizarão uma série de testes antes da importante etapa de certificação. Se tudo ocorrer conforme o planejado, o uso e Idaho será colocado em serviço na primavera de 2025. Com esse movimento, os Estados Unidos esperam fortalecer seu poderio naval, que atualmente conta com cerca de 20 submarinos da classe Virginia, uma dezena de construções e várias unidades ativas de outras classes, como Sea Wolf. O país norte-americano não constrói mais submarinos a diesel. Houve um tempo em que esse tipo de navio com motores a gasolina era a realidade, mas isso chegou ao fim em 2007 com a desativação do Dolphin. Atualmente, todos os navios tripulados capazes de navegar debaixo d'água nos Estados Unidos são de propulsão nuclear. Uma das vantagens mais evidentes dos submarinos nucleares é a sua capacidade de manter uma assinatura acústica reduzida. Os submarinos da classe Virginia estão precisamente por sua capacidade de sigilo aprimorada, que lhes permite passar despercebidos, ou pelo menos essa é a ideia, pelos instrumentos de detecção de navios inimigos. O Idaho incorporará um reator nuclear S9G de 210 MW e um motor diesel de propulsão auxiliar. Qualquer uma dessas alternativas promete gerar energia elétrica suficiente para fazer funcionar o sistema de propulsão do tipo Pump Jet, desenvolvido pela Bay Systems. Aqui não encontramos um sistema de hélice de lâmina tradicional. A Marinha explica que esses submarinos avançados contam com mastros modulares unificados. Além do mastro de snorkel, encontramos os mastros fotônicos, os de comunicação, os de radar e de guerra eletrônica. Um ponto interessante é que os submarinos dessa classe utilizam controles de Xbox para operar um mastro fotônico. Um dos objetivos do projeto é reduzir custos. Para conseguir isso, os contratantes utilizaram a variante de componentes comerciais prontos para usar. Hardware de consumo devidamente certificado foi utilizado para elementos de computação em redes, reduzindo assim os gastos de milhões de dólares. Além disso, o Idaho foi construído com arquitetura aberta, que, segundo promete, permitirá receber atualizações para se manter atualizado com o passar do tempo. Como outros navios de sua classe, poderá lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk, mísseis UGM-84 Harpoon e torpedos MK-48. Marinha do Brasil e Armada Argentina, Operação Fraterno, com o submarino Ticuna, iniciam exercício naval de alta complexidade. Em 13 de agosto, as poderosas marinhas do Brasil e da Armada Argentina iniciaram a Operação Fraterno, um exercício naval que promete intensificar a cooperação e o adestramento das duas nações. Neste ano, a fragata Liberal, com a avançada aeronave AH-11B Super Linux a bordo, e o imponente submarino Ticuna representaram o Brasil em águas argentinas. Até o dia 21 de agosto, essas forças navais vão se engajar em manobras estratégicas que não apenas reforçam a segurança do Atlântico Sul, mas também solidificam a amizade entre os países. Durante a Operação Fraterna, a ação não para. Militares brasileiros e argentinos vão desafiar uma série de exercícios que simulam cenários de combate real, desde tiro de precisão com baterias principais até reações rápidas com granadas iluminativas. Tudo foi planejado para testar e aprimorar as habilidades das tripulações. As manobras táticas foram realizadas em diversas formações, preparando a Marinha do Brasil e a Armada Argentina para qualquer situação de combate. Além disso, os exercícios de guerra submarina, que variam em complexidade, os treinos de trânsito sob ameaça aérea, onde a aeronave simula ataques a navios, garantirão que essas forças estejam prontas para qualquer desafio. A Armada Argentina traz um impressionante arsenal para o campo de batalha naval com as corvetas classe Meco 140 Spore Rosales, os contra-torpedeiros classe Meco 360 La Argentina e Sarandi e o navio patrulha Almirante Storni. As operações aéreas serão cobertas por helicópteros AS-555, aviões T-34 e B-200, elevando o nível dos exercícios. Esse esforço conjunto reforça a interoperabilidade e garante que ambas as nações estejam prontas para enfrentar as ameaças do Atlântico Sul, uma região que tem se tornado cada vez mais crucial no cenário geopolítico global. Mais do que um simples exercício militar, a Operação Fraterno tem um legado de 45 anos de cooperação entre Brasil e Argentina, com foco na interoperabilidade das forças navais e na manutenção da paz na região. Esta edição reforça o papel fundamental dessas nações na zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, uma iniciativa que busca preservar a segurança e a estabilidade, uma área estratégica para o mundo.
Comandando o grupo tarefa brasileiro, o contra-almirante Nelson de Oliveira Leite, da 1ª Divisão da Esquadra, destaca a importância da operação fraterna para a diplomacia naval. Segundo ele, essa colaboração é vital para que a Marinha do Brasil e a Armada Argentina continuem a liderar iniciativas que garantam um Atlântico Sul seguro e pacífico. O almirante ressalta que, em termos de crescente tensão global, ações como a fraterna são cruciais para que a região permaneça uma zona de paz. Com a realização dessa operação, Brasil e Argentina não apenas demonstram a força de suas marinhas, mas também reafirmam seu compromisso com a cooperação internacional. A fraterna não é apenas uma exibição de poderio militar, mas uma prova de que juntos esses países estão prontos para enfrentar qualquer desafio, manter a segurança do Atlântico Sul. Revelada a nova base aérea da OTAN na Europa, próxima à Ucrânia, com investimento de 2,7 bilhões de dólares. A base contará com bombardeiros nucleares B-52, capacidade para mais de 10 mil soldados. A situação na Europa, do ponto de vista militar, está sendo um mínimo turbulento. O fato é que Putin não está dando trégua em sua cruzada com a Ucrânia. Enquanto isso, não muito longe dali, uma pequena cidade da Romênia está se tornando uma base aérea gigantesca. Primeiro foi Ramstein. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham a União Soviética na mira a partir de suas bases na Alemanha Ocidental. Uma dessas instalações, Ramstein, continua sendo o centro nefrálgico da OTAN, com cerca de 50 mil militares e suas famílias alojadas na área circundante da Renânia. No entanto, em pouco tempo deixará de ser o principal espaço da Força Aérea. Nas próximas 2 décadas, outra base no leste da Romênia superará Ramstein em até 17% maior, absorvendo milhares de hectares de terras agrícolas para se tornar a maior e mais importante e mais imponente base da OTAN na Europa. A base aérea MK, conhecida como base aérea Mikhail Kogalniceanu, um político local. O local é uma instalação militar localizada na Romênia. Esta base ganhou relevância nos últimos anos devido a seu papel estratégico na região, especialmente no contexto da OTAN e das relações militares entre os Estados Unidos e a Romênia. Está situada perto da cidade de Constanța, na costa do Mar Negro, e tem sido utilizado pelas Forças Armadas da Romênia quanto por forças dos Estados Unidos desde 1999 da OTAN. Sua localização é considerada chave devido à proximidade com zonas de interesse geopolítico como o próprio Mar Negro e a região da Europa Oriental. Além disso, também tem sido usada como ponto de trânsito para tropas e suprimentos, especialmente no contexto das operações militares no Oriente Médio e outras regiões próximas. A grande mudança, a transformação desta base aérea em uma espécie de fortaleza da OTAN capaz de abrigar 10 mil soldados e bombardeiros americanos com capacidade nuclear foi concebido inicialmente como uma resposta aos ataques russos à Geórgia em 2008, à Crimeia em 2014, mas o projeto ganhou ainda mais importância devido à invasão total da Ucrânia em 2022. Tudo o que é necessário, segundo explicou há poucos dias a Euronews Nikolai Kreto, o comandante da base aérea, a instalação ampliada exigiria hangares de manutenção, depósito de combustível, munições de equipamentos, materiais técnicos de aviação, simuladores, instalações de alimento, alojamento, tudo o que é necessário para apoiar a operação e as missões em uma base desse tamanho, disse ele. Estamos falando de um projeto de 2,7 bilhões de dólares com porta-aviões insubmersível no Mar Negro e uma segunda pista de pouso sendo construída em meio a um planalto montanhoso que será o centro de controle do sudoeste da Europa. Na verdade, espera-se que um esquadrão de aviões de combate F-16 romanos comprados da Noruega, bem como drones MK9 Reaper, cheguem à base em breve. Aumento de tropa e aviões. A OTAN anunciou no início do mês que 7 aviões de combate F-18 Hornet da Força Aérea finlandesa também haviam pousado na base em junho para realizar treinamento e missões no mundo real ao longo do flanco oriental da costa do Mar Negro. Durante 2 meses, os aviões finlandeses se juntarão ao destacamento de Typhoon da Royal Air Force e realizarão tarefas de alerta de reação rápida, voando junto com eles e os F-16 romenos para garantir coletivamente o espaço aéreo da OTAN e dar segurança à população romena, explicou o tenente-general Rami Lindström, o primeiro comandante do destacamento finlandês da base. Não é só isso, a presença americana na base também está aumentando, segundo explicou a BBC, o tenente de voo Charles Tagg, um piloto da Real Air Force do Reino Unido, que acrescentou que havia muito mais infraestrutura, alojamento pessoal e equipamento. Tensão nuclear. Em junho, 2 B-52 americanos apareceram no céu. A primeira vez que os bombardeiros pesados com capacidade nuclear foram desdobrados na Romênia, representando um outro ponto
de conflito. A rota do voo se aproximou perigosamente do espaço aéreo russo. Estamos falando de bombardeiros baseados na Louisiana que chegaram à Romênia através do Ártico, descendo no Mar de Barents até o Mar Negro. Em um determinado momento, os B-52 circularam por locais militares sensíveis na Península de Kola, na Rússia, o que fez com que a Força Aérea Russa enviasse aviões de combate MiG-28 e MiG-31. O Kremlin afirmou depois que o B-52, escoltado pelo caso finlandês, foram forçados a fazer uma curva em U, uma afirmação que a Força Aérea Americana negou. A ameaça Rússia. E o que a Rússia achou de tudo isso? Pergunta. Quanto mais perto estiverem das fronteiras da Rússia, maior a probabilidade de ser um dos primeiros alvos de ataque de retaliação, alertou Andrei Klimov, senador russo, vice-presidente do Comitê de Relações Exteriores. Na verdade, a ampliação da base aérea MK pela Romênia, tão perto da fronteira com a Ucrânia, já foi denunciada pela Rússia como um exemplo flagrante da agressão da OTAN. Se os romênios gostam, é problema deles, claro, mas o clube suicida da OTAN arrasta civis comuns para aventuras que podem acabar muito mal para suas famílias e filhos, sublinhou Klimov. Não podemos esquecer que Putin justificou a invasão da Ucrânia, em parte, dizendo que a OTAN vinha se expandindo agressivamente cada vez mais perto da Rússia nas últimas décadas, o que há muito tempo ele vem alertando contra a expansão maior. Resposta da OTAN. As palavras de Putin, a OTAN não apenas não deu ouvidos, mas continuou avançando para o leste, enquanto a Finlândia se uniu à OTAN em abril no ano passado, e a Suécia seguiu em março passado. Nesse contexto, Putin lançou novas ameaças ao Ocidente, prometendo ir até o fim na guerra com a Ucrânia. Operação secreta e real em que o Exército e a Força Aérea impediram a invasão militar dos Estados Unidos para tomar território brasileiro com a maior jazida de nióbio do mundo e com pedras preciosas. Em 1993, em meio a um cenário político tenso repleto de disputas territoriais, o Brasil se viu no centro de uma das operações militares mais audaciosas de sua história, uma tentativa secreta de invasão da Amazônia por forças militares americanas e inglesas. Foi desmantelado pelas estratégias precisas e a pronta resposta das forças armadas brasileiras. Esse episódio, pouco conhecido, mas de imensa importância, revela a complexidade dos interesses internacionais na região amazônica e destaca a capacidade de defesa do Brasil diante das ameaças à sua soberania. Hoje você vai saber todos os detalhes da tentativa frustrada dos Estados Unidos de invadir a Amazônia, que foi impedida por uma mega operação do Exército da Força Aérea do Brasil. No final do artigo estão as fontes, incluindo uma do The New York Times, que menciona jornais brasileiros da época acusando os Estados Unidos de tentar invadir a Amazônia através de uma operação militar partindo da Guiana. Enquanto o Exército americano se defendia das acusações, prepare-se para descobrir como tudo aconteceu e mergulhar em uma história de tensão, estratégia de poder que redefiniu os limites da diplomacia e da Força Militar da América do Sul. Operação Surumum, Exército Brasileiro e FAB impediram invasão militar dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha na Amazônia. Em dezembro de 1992, após o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, o Brasil passou a ser governado por Itamar Franco, que era o seu vice-presidente. Em janeiro de 93, o candidato democrata a presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, assumiu o poder. Este presidente, um político de esquerda conhecido por ser um ambientalista fanático, já havia proferido a seguinte frase: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. Assumindo a vice-presidência dos Estados Unidos, Al Gore liderou um movimento na ONU com o apoio de vários governos europeus, pressionando Itamar Franco para demarcar e homologar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, localizada no estado brasileiro de Roraima, na fronteira com a Guiana. Essa área é riquíssima em pedras preciosas e abriga a maior reserva de nióbio do mundo, o que atrai até hoje um grande número de ONGs estrangeiros. Na verdade, o interesse internacional na homologação da reserva serviria como uma espécie de chancela do governo brasileiro de que naquela área havia uma suposta nação indígena. Com isso, seria mais fácil declarar aquela área de fronteira como independente do Brasil, criando o primeiro país indígena do mundo que poderia negociar diretamente as riquezas do subsolo, principalmente o nióbio. No dia 8 de setembro de 1993, um piloto civil brasileiro conhecido como Donnie Air chegou com seu avião Cessna PTB-MR no município de Iuramutã, trazendo de volta turistas que ele havia levado até a cachoeira de Muriqui, que fica na fronteira com a Guiana. A população da pequena cidade estava armada e agitada. E ele avistou um gigantesco acampamento militar às margens do Rio Mau, que é a fronteira natural entre os dois países. Imediatamente, um sargento da Polícia Militar do posto da cidade comunicou o ocorrido para o terceiro pelotão especial de fronteira do Exército, que fica em Pacaraíma.
também em Roraima, mas na fronteira com a Venezuela. Paralelamente, a embaixada brasileira em Georgetown, capital da Guiana, avisou o governo brasileiro que 2 grandes navios de guerra, um americano e um britânico, haviam ancorado no porto da cidade de que grandes helicópteros de transporte de tropas estavam voando continuamente para o continente, sem que fosse possível determinar o local de destino ou motivo. No dia seguinte, o capitão de infantaria do exército daquele pelotão de fronteira sobrevoou a região e confirmou que não eram militares da Guiana. Pelo número de barracas pelas bandeiras, ele calculou que havia cerca de 600 soldados americanos e britânicos. Ele também avistou um avião C-30 com bandeira americana usando uma pista rústica e trazendo mais soldados para a região. No mesmo dia, moradores de Uiramutã avistaram a mesma aeronave sobrevoando 2 vezes o lado brasileiro da fronteira. A situação era potencialmente grave e o oficial comunicou imediatamente ao comando do exército em Brasília e ao comando das Forças Armadas. Imediatamente foi deflagrada uma mega operação de dissuasão, que a princípio deveria parecer uma simples operação de adestramento para a imprensa, para evitar alarde. A operação foi denominada Operação Surmu, nome de uma corriqueira operação de adestramento do exército. Ela começou com o lançamento em sigilo de precursores e paraquedistas na região para escolher o melhor local para o lançamento da brigada paraquedista. Então, aeronaves C-30 Hércules e C-115 Buffalo, escoltados por caças F-5M e A-1 da Força Aérea Brasileira, lançaram 850 paraquedistas na região de Uramutá. Os paraquedistas selecionaram a melhor posição para cavar suas trincheiras e montar suas metralhadoras e peças de morteiro no alto das colinas. Agora estavam frente a frente, separados apenas pelo rio Mauá, 600 soldados da infantaria americanos e britânicas, contra cerca de 250 paraquedistas brasileiros. Enquanto isso, pequenos grupos de precursores já operavam em sigilo, realizando missões de reconhecimento especial, e caças Tucano e AMX sobrevoavam a região, preparados para realizar ataques ao solo em apoio aos paraquedistas. Enquanto isso, o exército, a própria força aérea, se esforçava para transportar o maior número possível de soldados das brigadas de infantaria de selva da região da Amazônia para a área. Há um ponto em que o pequeno aeroporto de Uiramutã não podia suportar o número de aeronaves que pousavam com soldados e depois decolava para buscar mais tropas. Rapidamente o fronte foi reforçado, aumentando a vantagem para 5.000 soldados no lado brasileiro, enquanto a FAB com seus caças estabeleciam uma zona de exclusão aérea na região, inclusive com aviões civis ficando proibidos de sobrevoar. Diante de tal afronta, o presidente Itamar Franco não homologou a reserva indígena, algo que só aconteceu anos depois, já em outro contexto internacional, durante o governo Lula. Com tamanha demonstração de força das Forças Armadas brasileiras, ficou claro que uma tentativa de tomada da reserva não se daria sem uma encarniçada batalha que custaria a vida de muitos soldados americanos e poderia iniciar uma espécie de nova guerra do Vietnã. Como um relato completo de piloto, fonte com um relato completo do piloto sobre as tropas americanas na fronteira preparadas para invadir Roraima. Fonte do The New York Times fazendo a defesa dos Estados Unidos, mas confirmando que em 1993 os Estados Unidos fez uma operação militar na Guiana e que parte da imprensa brasileira naquela época acusava os Estados Unidos de estar tentando tomar parte da Amazônia com tropas índias da Colômbia e Guiana, e que 2 generais brasileiros denunciaram ao Comitê de Defesa do Congresso Nacional que os Estados Unidos estavam fazendo operações militares conjuntas com a Guiana, com o objetivo de cercar a Amazônia, que por isso era necessário aumentar os investimentos em defesa. A reportagem também disse que o embaixador americano no Brasil negou as acusações, informando que era apenas manobras militares entre os Estados Unidos e a Guiana. Mídia dos Estados Unidos. Membros da OTAN temem que a ação em Kursk possa semear divisão entre aliados de Kiev. Os aliados de Kiev estão, em grande parte, retendo julgamento sobre a ofensiva ucraniana em território russo em meio à incerteza sobre o objetivo final da estação, diz a Bloomberg. Vários aliados da OTAN apoiaram a decisão da Ucrânia de enviar tropas para a região ocidental de Kursk e chamaram a operação de uma forma legítima de autodefesa contra a guerra de agressão de Moscou. No entanto,
Alguns expressaram dúvidas públicas e privadamente, citando o risco de que a escalada dos combates pudesse desviar tropas muito necessárias de uma linha de frente frágil, potencialmente semear divisão entre os apoiadores de Kiev. De acordo com autoridades ocidentais que falaram sob condição de anonimato à mídia, o ministro da Defesa italiano Guido Crosetto foi o oficial de mais alto escalão da OTAN até agora a criticar abertamente a medida que ele chamou de uma escalada que afastaria o cessar-fogo cada vez mais. Um fator dominante, segundo a mídia, é a falta de clareza sobre os objetivos de uma ofensiva que pegou os aliados da Ucrânia de surpresa neste mês. Um alto funcionário disse que se o objetivo do presidente Vladimir Zelensky é garantir uma moeda de troca, o momento do ataque pode não ser vantajoso para ele. A Alemanha tem sido reservada em sua reação. Um porta-voz adjunto do governo alemão, Wolfgang Buechner, evitou opinar sobre os méritos do ataque, observando que ele foi preparado aparentemente em grande segredo e sem feedback e retorno. Uma avaliação de Berlim sobre o uso de equipamento para incursão, que incluía veículo de combate de infantaria armada e de fabricação alemã, faria parte de um diálogo intensivo com aliados, disse Buechner no começo desta semana. Já os Estados Unidos disseram anteriormente que a incursão é consistente com a política de Washington sobre o uso de armas fornecidas pelos americanos para a Ucrânia. Na quinta-feira, a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sabrina Singh, afirmou que os Estados Unidos ainda estavam tentando aprender mais sobre os objetivos da Ucrânia. O assessor presidencial russo Nikolai Patrushev disse também na quinta-feira que as declarações da Casa Branca sobre o não envolvimento dos Estados Unidos nos crimes de Kiev na região de Kursk não correspondem à realidade, uma vez que sem a participação e o apoio direto das autoridades americanas, Kiev não teria arriscado entrar em território russo. Junto aos norte-americanos, alguns dos apoios mais fortes de Kiev eram de membros da OTAN do leste europeu. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse esta semana que a incursão não mudou o apoio de Varsóvia um pouco. Contudo, escreve a Bloomberg, aliados da OTAN consideraram improvável que a Ucrânia consiga manter território russo. De acordo com um oficial ocidental, além de Kursk, forças ucranianas lançaram ataques na instalação de energia em território russo, enquanto Kiev também supervisionou ataques à região russa de Belgorod. Na semana passada, houve uma incursão de tropas ucranianas da região russa de Kursk, onde foram tomados vários assentamentos, de acordo com o governador interino da região, Alexei Smirnov. O presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia realizado outra provocação em larga escala, atirando indiscriminadamente em alvos civis. Putin enfatizou que o inimigo receberá uma resposta adequada. Rússia. Ucrânia perde em um dia cerca de 2.010 militares, bombardeiros Su-24 e 3 helicópteros. Unidades do agrupamento de tropas russas em Sul melhoraram sua posição antiática e destruíram um depósito de munições das forças ucranianas. O adversário perdeu até 680 combatentes, relatou neste sábado, 17 de 8 de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia. Além dos combates, as tropas ucranianas perderam um obuseiro M-198 dos Estados Unidos, uma peça de artilharia FH-70 britânica, entre vários outros equipamentos militares, diz o comunicado. O Ministério informa também que as tropas russas eliminaram em aeródromos um bombardeio Su-24, 2 helicópteros Mi-8 e um helicóptero Mi-17 das forças aéreas ucranianas. Da Força Aérea Ucraniana, bem como 2 unidades de lançamento de foguete HIMARS e 4 lançadores e 2 estações de radar AN-MPK-65 e um sistema de mísseis aéreos Patriot, entre outros equipamentos. Militares do agrupamento de tropa Trezen Centro tomaram linhas mais vantajosas, derrotaram a formação de 6 brigadas ucranianas e também repeliram um contra-ataque da unidade de assalto do adversário Lut. O exército de Kiev perdeu até 420 combatentes, uma unidade de transporte M-103 dos Estados Unidos, 3 veículos blindados de combate, um obuseiro M-777 e outros equipamentos militares. Por sua vez, unidades do agrupamento de tropas russas Severnovsk repeliram nas últimas 24 horas um contra-ataque de um agrupamento de assalto ucraniano. As forças inimigas perderam mais de 150 soldados, um obuseiro M-777, 2 peças de artilharia D-30, 2 estações de guerra eletrônica polonês e Anclave M, bem como sistema de inteligência eletrônica Plastum. Forças da frota do Mar Negro da Rússia eliminaram 2 lanchas não tripuladas ucranianas. Já a defesa antiaérea derrubou 2 bombas aéreas guiadas Hammer, 10 projetos de sistema HIMARS e 35 drones, 10 dos quais fora da zona de operação militar especial.
O Ministério da Defesa da Rússia relatou que as unidades militares do país eliminaram nas áreas fronteiriças da região de Kursk nas últimas 24 horas até 300 combatentes ucranianos e 31 peças de veículos blindados, incluindo 3 tanques, um veículo blindado de infantaria, 3 blindados de transporte, um atacante do sistema antiaéreo Iris-T em uma estação de guerra eletrônica. No total, durante os combates na direção de Kursk, o inimigo perdeu até 3.160 soldados, 44 tanques, 43 veículos blindados de transporte, 24 veículos de combate de infantaria, 244 veículos blindados de combate, 111 carros, 5 sistemas de mísseis antiaéreos, 6 lançadores de foguete, incluindo 3 HIMARS, 24 peças de artilharia de campanha e 4 estações de guerra eletrônica. Scott Ritter aponta que a Rússia pode eliminar primeiro em conflito com países da OTAN. Satélites espaciais ocidentais deixarão de funcionar se os países da OTAN entrarem em guerra com a Rússia, disse o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, em uma entrevista ao canal do YouTube Torogos The Years of. Se alguma vez estivermos em uma verdadeira guerra com a Rússia, a primeira coisa que vai acontecer é que todos os nossos satélites vão deixar de funcionar. Eles serão destruídos. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles e a Rússia sabe disso, disse o especialista. Segundo ele, os Estados Unidos e seus aliados são fortemente dependentes de numerosos aparelhos espaciais. Sua eliminação fará com que todo o sistema de defesa deixe de funcionar no mundo habitual em que o Pentágono prepara as tropas, especificou Ritter. A Rússia tem repetidamente apontado que não tem planos agressivos contra os Estados Unidos e outros países da OTAN. Ao mesmo tempo, o Kremlin tem dito que a OTAN, pelo contrário, está se comportando de forma destrutiva e agressiva, buscando confronto. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o bloco visa a expansão para o espaço pós-soviético e a disseminação de conflitos nas fronteiras russas. Inglaterra lança ao espaço seu primeiro satélite militar com a ajuda do SpaceX. O lançamento, que ocorreu na base aérea da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos, marcou o primeiro satélite do Comando Espacial do Reino Unido que pode fazer imagens diurnas e gravações de vídeo da superfície da Terra. O Comando Espacial do Reino Unido realizou na sexta-feira, 16 de 8 de 2024, à noite, um lançamento bem sucedido do seu primeiro satélite de reconhecimento interno, o TISH, capaz de capturar imagens e vídeos diurnos da Terra, de acordo com o comunicado divulgado no sábado pelo governo britânico. O TISH foi lançado da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, pela empresa norte-americana SpaceX, em um foguete Falcon 9 reutilizado como parte da missão Transporter 11. Um satélite do Reino Unido para apoiar operações militares foi lançado ontem à noite com sucesso ao espaço chamado TISH. O satélite é o primeiro satélite do Comando Espacial do Reino Unido que pode fazer imagens diurnas e gravações de vídeo da superfície da Terra, diz o comunicado. Espera-se que o satélite aprimore a capacidade de inteligência do país. Como o conflito na Ucrânia demonstrou, o uso do espaço sideral tem importância fundamental para as operações militares. TISH é o primeiro satélite lançado no âmbito do Programa Espacial de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento do Ministério da Defesa Britânico, que prevê constelação de satélites e sistemas terrestres de apoio até 2031, disse o texto. A declaração sublinhou que a espaçonave do tamanho de uma máquina de lavar roupa, além de fins militares, será usada para monitorar desastres naturais, mapear e rastrear os efeitos da mudança climática. O satélite operará em órbita baixa da Terra por 5 anos. De acordo com o relato da mídia britânica, o país usa há muito tempo seu próprio sistema de comunicações por satélite Skynet de última geração, mas para obter acesso à imagem de vigilância e reconhecimento, as forças armadas britânicas precisavam solicitar aliados, principalmente os Estados Unidos. Ameaça nuclear. Estados Unidos tomam decisões irresponsáveis para manter sua hegemonia do China. Os Estados Unidos representam um mau perigo para o mundo quando se trata dos riscos de um potencial conflito nuclear, disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês Zhang Xiaogang nesta sexta-feira, 16 de 8 de 2024. Pequim acusou Washington de tomar decisões irresponsáveis em tentativa de manter sua hegemonia, inclusive intimidando a comunidade internacional com seu arsenal nuclear. A declaração condenatória ocorreu em resposta à decisão do Pentágono de elevar as forças dos Estados Unidos no Japão para um quartel-general conjunto sob o comando de um tenente-general que reporta ao comandante do Comando Indo-Pacífico. O anúncio foi feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos no final de junho, após uma reunião dos chefes de defesa e política externa estadunidense e japonesa.
Na época, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Walsh, elogiou o desenvolvimento como um dos maiores progressos em nossos laços militares com o Japão em 70 anos. Na sexta-feira, o porta-voz da entidade militar chinesa afirmou que Washington e Tóquio jogarão a carta da ameaça militar da China para justificar sua decisão. Tais ações apenas provocam a confrontação de bloco e minam a paz e a estabilidade regional, disse ele. Segundo Zhang Xiaogang, os Estados Unidos representam a maior ameaça nuclear para o mundo, uma vez que possui o maior arsenal nuclear do mundo e segue uma política que permite o primeiro uso de armas nucleares. Pentágono desembolsa mais 130 milhões para mísseis de longo alcance antinavio. Os mísseis JASMs, em particular, têm sido discutidos como podendo ser enviados à Ucrânia, o que permitirá que Kiev atinja alvos no território da Rússia. Os Estados Unidos alocaram 129,9 milhões para expandir a produção dos mísseis de cruzeiro de grande alcance JASMs e dos mísseis antinavio LRASMs, comunicou na sexta-feira o Pentágono. A montadora norte-americana Lockheed Martin, a empresa contratada, o trabalho está programado para ser realizado em Orlando, Flórida, com uma data de conclusão estimada para 15 de dezembro de 2027. A informação sobre a expansão da produção de mísseis de cruzeiro e antinavio vem em meio a relato que os Estados Unidos podem começar a armar a Ucrânia com mísseis JASMs capazes de atingir alvos no território da Rússia. Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, têm suprido a Ucrânia com vários tipos de armas desde 2015. Com o fluxo acelerando a partir do final de 2021, essa ajuda militar tem progressivamente incluído foguetes e mísseis de longo alcance como HIMARS, Kaesa, Storm Shadow e ATACMS. A Rússia, por sua vez, tem advertido repetidamente que tais ações somente prorrogam o conflito e que todas as armas são alvos legítimos para as forças armadas russas.